Tem umas histórias que, olha, parecem coisa de filme, né? Daquelas que se espalham por aí, viram lendas urbanas e deixam a gente com aquela pulga atrás da orelha. E se fosse verdade? Hoje, a gente vai mergulhar em uma das mais famosas e duradouras lendas da aviação. Uma história que desafia a própria lógica do tempo. Pois é, essa é a pergunta que está no centro de uma lenda que, olha, já dura décadas. A história do voo Pan Am 914. Uma aeronave que, supostamente, não se perdeu só no espaço, mas também no tempo. Então vamos lá. Imagina a cena. Nova York, manhã do dia 2 de julho de 1955. Um dia super normal, sabe? No aeroporto, um voo comercial tá lá se preparando para decolar e ninguém, absolutamente ninguém, tinha ideia do drama que estava prestes a começar. Olha só os detalhes, que é pra gente entender o cenário. Era um avião super robusto para a época, um DC-4. O destino? Miami, um voo super comum. Tinha 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo. E o tempo? Céu de brigadeiro. Perfeito! Ou seja, era para ser um voo tranquilão, sem nenhuma surpresa. Nadinha apontava para o que ia acontecer. E aí, do nada, o inexplicável acontece. Em pleno voo, o avião, some dos radares. Simplesmente some. Nenhum pedido de socorro, nenhum sinal de emergência, nada. É como se ele tivesse sido, sei lá, apagado do céu. Claro, aí começou uma busca gigantesca. Força Aérea, Marinha, Guarda Costeira, todo mundo foi para cima, vasculhando uma área enorme do Oceano Atlântico. E o resultado? Nada. Zero. Nenhum pedacinho de destroço, nem mancha de óleo, nada que desse uma pista. Então, oficialmente, o voo 914 e todo mundo a bordo foram dados como perdidos no mar. Uma tragédia a fim de papo, ou pelo menos era o que todo mundo pensava. E é aqui que a história fica completamente maluca. O caso estava fechado, era uma tragédia que ficou no passado. Mas agora avança o tempo comigo. 37 anos. A gente vai lá para Venezuela, porque o mistério estava prestes a voltar de um jeito que, sério, desafia qualquer lógica. Essa linha do tempo aqui é de bugar a cabeça. Pensa só, 1955, o avião decola e some. Aí, silêncio absoluto, por 37 anos. De repente, em 1992, um DC-4, que já era uma relíquia, um avião super antigo, aparece do nada nos céus de Caracas. Ele chega a pousar rapidinho, mas logo em seguida decola de novo e some. De novo. O controlador de voo lá em Caracas, um cara chamado Juan de la Corte, consegue falar com o piloto. E a resposta que ele ouve, nossa, é de dar um calafrio. A voz do piloto tá super calma, profissional, mas o que ele fala não faz o menor sentido. Ele realmente acredita que ainda tá em 1955. Dá pra imaginar o caos que isso causou na torre de controle, né? E aí, como é que se explica uma coisa dessas? O impossível? Bom, a teoria que mais pegou, que nasceu junto com essa lenda, foi a do tal buraco de minhoca, que basicamente seria um atalho no tecido do espaço-tempo. Sabe, imagina que o espaço-tempo é uma folha de papel. Para ir de um ponto ao outro, a gente anda pela superfície. Mas e se a gente dobrasse o papel? A distância some, vira quase nada. Será que foi isso que aconteceu? Essa história é fantástica, né? Coisa de filme mesmo. Mas a grande questão é, isso aconteceu de verdade? Então, agora a gente vai fazer o que sempre faz por aqui. Vamos mergulhar nos fatos e tentar separar o que é lenda do que é realidade. Porque, olha, quando a gente deixa essa história incrível de lado e começa a cavar de verdade, a procurar por provas, por documentos, por registros oficiais, essa narrativa espetacular não só começa a ficar fraca, ela, na verdade, desmorona por completo. Vamos colocar a lenda e a realidade lado a lado para não ter dúvida. A lenda diz que o voo 914 existiu. A realidade? Não tem nenhum registro oficial desse voo, nem na Pan Am, nem na agência de aviação. A lenda diz que o avião era um DC-4. Só que a Pan Am já tinha aposentado esse modelo para passageiros bem antes, lá no final dos anos 40. E o controlador, o tal Juan de la Corte, também não existe nenhum registro dele como funcionário em Caracas. Ah, e as fotos do avião que rodam por aí? São todas montagens, fotos de aviões de outras empresas que foram alteradas. Ou seja, cada ponto principal da história cai por terra quando a gente checa. Ok, então, se tudo isso é falso, de onde afinal saiu essa história?
A resposta não está em nenhum arquivo secreto da aviação, não. Está nas páginas de um tipo de jornal, bem específico. E aqui está o pulo do gato. A história do voo 914 não é um mistério real, gente. É ficção pura. Ela foi inventada, criada do zero e publicada pela primeira vez em 1985 por um tabloide chamado Weekly World News, um jornal famoso justamente por criar histórias sensacionalistas completamente inventadas. E só para não ficar nenhuma dúvida sobre a credibilidade dessa fonte, o mesmo jornal também publicou matérias dizendo que a NASA descobriu anjos no espaço e que a Hillary Clinton adotou um bebê alienígena. Pois é, a história do voo 914 estava em ótima companhia. O objetivo deles nunca foi informar, era chocar, entreter e vender jornal, claro. Aí fica a pergunta, né? Como que uma história inventada por um tabloide vira uma lenda tão forte que dura décadas e que tanta gente acredita? A jornada dessa notícia falsa é quase tão interessante quanto a lenda em si. Foi tipo uma tempestade perfeita, sabe? Primeiro, o tabloide inventa a história. Anos depois, o próprio jornal publica de novo, mas adicionando mais detalhes para deixar tudo mais dramático. Aí, chega a internet, e a história pula do papel para os fóruns, para os sites, e lá ela é contada como se fosse um mistério de verdade. E por último, vem o YouTube, que cimenta a lenda de vez, com vídeos que tratam a história como se fosse um fato histórico, documentado e tudo. É muito importante a gente pensar na época, né? Nos 80, 90, comecinho dos anos 2000, não era fácil checar uma informação assim. Não tinha Google no bolso para tirar dúvida na hora. Então, uma história bem contada, cheia de drama, se espalhava muito mais rápido que a verdade, que era bem mais chata e difícil de achar. Sabe aquele ditado, uma mentira contada 1000 vezes vira verdade? Foi exatamente o que aconteceu com o voo 914. A história foi repetida tantas e tantas vezes, em tantos lugares diferentes, que a ficção começou a ter cara de fato. A repetição acabou criando essa ilusão de que era tudo real. Então, no fim das contas, o voo 914 nunca viajou no tempo. Mas a história dele viajou por algo que talvez seja até mais poderoso: a nossa imaginação. E esse fascínio que a gente tem pelo que é inexplicável. A história sobrevive porque, no fundo, a gente quer acreditar que ela é verdade. A gente quer que o mundo seja um lugar mais misterioso do que ele aparenta ser. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. A lenda do voo 914 é um exemplo incrível de como as histórias podem moldar o que a gente acha que é real e nos faz pensar, hoje, com tanta informação vindo de todo lado, que outras verdades a gente anda aceitando por aí, sem nunca parar para questionar.